Bom, pessoal, chegamos agora no vídeo de técnica convencional de intubação traqueal. Então vamos entender o passo a passo da técnica e do procedimento de laringoscopia para a gente fazer a nossa intubação. Então vamos lá. Lembrando que a gente está seguindo o ABCD da intubação. Então a gente já viu o A, já viu o B, a gente está no C agora, a gente falou sobre medicação, a gente falou de plano de resgate e agora a gente está na técnica. Vamos para a técnica convencional. E vamos partir para o D, que é desenvolver a técnica. Então vamos lá. Bom, qual que é o objetivo da laringoscopia? Eu preciso encontrar uma comunicação visual entre o meu olho de intubador, de agora sem laringoscopista, para que daí eu possa visualizar as cordas vocais e colocar o tubo entre elas para chegar na traqueia e intubar o paciente. Para que eu faça isso, eu preciso seguir aquela sequência de posicionar o paciente, alinhar os eixos e ter um bom material para fazer esse procedimento. Se eu for fazer a laringoscopia com vídeo laringoscópio, não vai ser com o meu campo visual, e sim com a tela do meu vídeo laringoscópio. O objetivo é encontrar uma comunicação, entre a minha visão e a boca do paciente com as cordas vocais, na laringoscopia direta. Então aqui é uma foto de um boneco, um manequim, criança, Então eu preciso identificar a epiglote. Então quando eu coloco o laringoscópio na boca do paciente, eu preciso, minha primeira meta, achar a epiglote. Achando a epiglote, eu vou elevar a epiglote para que eu possa ver as minhas cordas vocais e aí a traqueia, para que eu introduza o tubo na traqueia. Bom, a primeira habilidade a ser desenvolvida para o emergencista e o laringoscopista é conhecer a anatomia exata da via aérea. Então a gente precisa entender como chegar nisso, tá? Assim, quando eu vou me deparar com uma situação difícil, eu vou ter mais chance e mais segurança e correr muito mais e muito menos riscos, de lesar ou de me perder na laringoscopia. E o paciente terá maiores chances de sucesso no meu procedimento de intubação, tá? Então vamos lá. Então, para conhecer a anatomia, que é o caminho que a gente tem para fazer a intubação no paciente. Quando eu coloco o laringoscópio na boca do paciente, eu preciso escapar da língua, porque a língua vai me atrapalhar no procedimento de laringoscopia e visualização das cordas vocais. Eu preciso chegar com a ponta da minha lâmina do laringoscópio nessa região posterior da língua e entre a língua e a epiglote, para que eu tracione esse ligamento, o ligamento ilioepiglótico, elevando ele junto com o osso hioide, projetando-os para frente para elevar a minha epiglote e visualizar as cordas vocais. Para isso, o paciente tem que estar na posição de cheirador. Então vamos lá, revisando a anatomia com a posição. Como que eu vou fazer isso? Olha só aqui para vocês terem uma ideia, aqui uma tomografia, tá, que eu separei para vocês. Olha só, o corte da tomografia eu vejo a coluna do paciente, Olha só, aqui essa região aqui das vias aéreas, então aqui a gente vê a epiglote. Olha aqui o osso hioide, Então a gente está vendo o osso hioide e eu tenho que entrar com o laringoscópio aqui, palato duro, via nasal, palato mole. O palato mole, aqui eu vejo a língua, então vou entrar com o laringoscópio aqui, atrás da base da língua, encostar aqui e elevar o ligamento e o osso hioide, projeto eles para frente. Projetando eles para frente, eu vou conseguir levantar e ver. Então é uma tomografia de um paciente real, para que vocês vejam a foto da anatomia com a tomografia para entender qual que é o procedimento. Então voltando lá, é isso que a gente viu naquela tomografia. Como que eu vou fazer para chegar com a lâmina aqui? Eu vou me posicionar atrás do paciente, com a cabeceira um pouco inclinada, lembra lá? E aí eu vou fazer a laringoscopia, entrando com o laringoscópio com a lâmina dentro da boca do paciente. O paciente vai estar nessa posição e eu vou entrar com o laringoscópio dessa forma. Então eu entro no laringoscópio na boca e aí vou ter que projetar o laringoscópio para trás da língua, chegando até aqui. Esse é o meu procedimento de intubação. Olha lá, viram? Então eu chego lá nessa posição e agora faço a projeção e o movimento, anteriorizando para que eu possa fazer a minha intubação. Vamos lá. Esse é o meu objetivo.
Lógico, lembrando que esse é o esperado, às vezes eu consigo ver só um pedaço das cordas vocais, né? Algumas vezes, e outras vezes eu não consigo visualizar nada. Para isso eu tenho outros dispositivos que a gente já falou, vídeo laringoscópio, fio bunge, máscara laríngea, né? Tubo laríngeo. Bom, aqui uma foto esquemática mostrando esse mesmo procedimento, que eu posso fazer por trás do epiglote ou às vezes pescando o epiglote, principalmente com a lâmina reta, em algumas situações. Vamos lá. Eu já mostrei essa foto para vocês, então fazendo a laringoscopia, a gente entra da direita para a esquerda, a língua geralmente fica, o nosso laringoscópio é projetado dessa forma, vocês vão ver quando assistirem um vídeo de demonstração no manequim, projetado para a língua ficar mais para esse lado, esse campo aqui é o campo visual que você tem, e aqui você entra com um tubo, tá? Bom, primeiro passo da técnica, posiciona o paciente, alinha os eixos, eleva a cabeceira, abro a boca do paciente, né? Já fiz todo o preparo, o ABCD, né? Garanti o básico para o paciente, estabilizei, fiz a analgesia, se eu considerei a necessidade ou não, fiz a indução e bloqueei o paciente, relaxei ele. Bom, agora eu introduzo a lâmina da direita para a esquerda, tá? Dessa forma, entro aqui, vou para cá, alinho ela, alinhando ela, eu vou afastar a língua e a base da língua e vou procurar a referência anatômica que é a epiglote do paciente, é a minha referência anatômica. Busquei lá a epiglote, lembra como eu mostrei para vocês? Bom, aí aqui é um vídeo mostrando para vocês como que eu faço. Então, assim nesse vídeo mostra para vocês exatamente o procedimento em que você faz a laringoscopia, aí quando você visualizou as cordas vocais, você vai introduzir o tubo. Para isso, existe uma manobra que esse vídeo mostra para vocês. Essa manobra mostra para vocês um procedimento que eu ensino no manequim, no boneco, que é o procedimento de lateralização do canto da boca para um segundo socorrista, emergencista, para que você tenha um aumento do campo visual. Bom, nisso eu avistei a epiglote, eu posiciono atrás, elevo a epiglote e visualizo as cordas vocais. Então, eleve a epiglote, tá? E visualizo as cordas vocais. E aí eu introduzo o tubo, tá? Então, eu posso achar uma situação como essa ou como essa, tá? Se eu achei como essa e não conseguir, eu posso usar o quê? Os dispositivos extraglóticos, né? Posso usar máscara laríngea, tubo laríngeo, videolaringoscópio, mas existe uma manobra antes dela que eu posso fazer. Qual que é essa manobra? Então vamos lá numa questãozinha. A manobra de série que é indicada para ajudar na visualização do epiglote, na intubação das vias aéreas, difícil? Certo ou errado essa afirmativa? Eu vou fazer a manobra de série que agora para visualizar melhor, já que eu não vi as cordas vocais? Não, está errado. A manobra de série que não serve para isso. Essa manobra que a gente precisa fazer é a manobra de burpee, tá? Então, numa publicação em 2018, no jornal American Medical Association, foi mostrado que um trabalho mostrou por aquele grupo de anestesistas do mundo inteiro, que faz uma série de pesquisas, que essa manobra não serve para sequência rápida de intubação e o CL que não serve e não ajuda a visualizar melhor as cordas vocais, tá? Então não é indicado e além disso, os pacientes que foram submetidos a essa pressão apresentou um maior risco de piora na laringoscopia e na perda de tempo e insucesso na intubação. Então qual que é a manobra que a gente faz? A manobra que a gente faz é o burpee. O que é o burpee? O burpee é uma sigla que vai falar back, up, right pressure. Então, você vai fazer uma pressão, uma leve pressão na região posterior, para cima e para a direita, tá? Você pode fazer com 2 socorristas ou com 1 socorrista, você mesmo faz. Também vamos ver no vídeo de demonstração com o manequim, tá? Mas aqui uma foto tentando demonstrar para vocês como que faz, tá? Então, back para trás, up para cima e right para a direita do paciente. E isso aqui é o que? É o pulo do gato. Por quê? Porque você pode fazer você mesmo como um socorrista para você localizou, visualizou, aí você pede para alguém segurar para você, alguém vai lá e segura e com essa mão você fica livre e vai e procede a intubação, tá? Então, com 1 ou com 2 socorristas. Então aqui mostrando com um socorrista você mesmo faz,
localizou, aí você pede para alguém segurar para você. Isso é melhor do que você pedir para alguém fazer para você enquanto você está fazendo a laringoscopia, porque ele não está vendo o que você está vendo, e você está vendo o que você está vendo, então você mesmo faz o procedimento, e a hora que você localizou a posição correta, pega a mão de alguém, põe ali naquela posição, e aí tá seguro, já achou a localização e essa pessoa ajuda. Então, vou mostrar de novo aquele vídeo para vocês verem como que é a posição, né, com 2 socorristas ajudando. Então você está fazendo a laringoscopia, alguém vem e te ajuda com a mão e faz a abertura do canto direito do paciente, da boca, para aumentar o seu campo visual. Então vamos lá, olha lá. Então, essa posição dos dedos da mão fazem o quê? Se a boca do paciente estivesse normalmente até aqui, quando você coloca o tubo aqui, vocês vão ver isso na prática de vocês, o que vai acontecer? Você coloca o tubo aqui e você não visualiza mais, só que o tubo não entrou lá. O que acontece? O tubo pode descer. Ele descendo, o que vai acontecer com o tubo? Ele vai para o esôfago e você não está vendo, porque o tubo está na sua frente. Com essa situação aqui, quando você faz essa abertura, você entra com o tubo pela lateral e você está vendo aqui, ó, a sua posição está de um jeito que você consegue visualizar as cordas vocais o tempo todo durante a intubação. Isso é o paraíso. Depois que vocês descobrirem isso e fizerem essa técnica, essa dica que eu estou dando para vocês vão ver que valeu a pena o curso e a próxima intubação que vocês fizerem e usar essa técnica vai mudar a vida de vocês da intubação. Olha lá o vídeo demonstrando. Ó, o socorrista conseguiu com a outra mão pegar o tubo e fazer a laringoscopia, e continuar a laringoscopia e intubar visualizando. Daí, indo para o D, né, do ABCD da intubação, visualizei, coloquei o tubo, aí eu checo o posicionamento, faço a ausculta pulmonar, né? Vou cuidar da estabilidade hemodinâmica, lembra? Eu reviso, né? Vejo os sinais vitais, o paciente está com pressão normal, frequência cardíaca normal, se não instabilizou, mesmo usando drogas cardioprotetoras. Tá? Vou conferir os parâmetros ventiladores do respirador, vou acoplar ele no respirador e vou dar a sequência para o meu atendimento, considerar capnografia, né, por exemplo, né, oximetria, assim por diante. Aí umas dicasinhas que eu vou passar para vocês de até onde eu empurro esse tubo. Então vamos lá. Até onde eu empurro esse tubo? Então é o seguinte, ó, o tubo traqueal tem essa marquinha aqui, tá vendo esse pretinho? Se você está vendo as cordas vocais durante todo o processo de laringoscopia e introdução do tubo, quando passar, exatamente assim que passar esse pretinho aqui, a corda vocal já está posicionada na forma correta. Esse é o padrão ouro de avaliação de até onde você introduz. Mas existe também umas dicas, né? Então no adulto, 3 vezes o número do tubo. Então se eu estou com o tubo 7, por exemplo, 3 vezes 7, 21. Então, 21 centímetros de introdução. Então, isso é uma dica. Ah, tubo 8. Aí, 3 vezes 8, 24. Então, eu introduzo até o 24. Ou, outra dica. Vai para o homem, 23 centímetros, para a mulher, 21 centímetros. Né? Aquela marca pretinha lá no tubo é o padrão ouro, tá? Visualizando. Também tem a ausculta pulmonar, eu ausculto os 4 pontos, né? Tipo, também o 5º ponto, epigastro, eu auscultei, não tem borburejo lá no estômago, então está entubado o paciente, está expandindo. Eu ausculto as bases, principalmente a base esquerda do paciente, porque se for fazer intubação seletiva, vai para o broncofonte direito. Então eu vou ter uma ausculta da base esquerda diminuída ou ausente. Então faço a ausculta dos 4 pontos, tá? E aí umas dicasinhas para criança e bebê. Tá? Na criança eu pego a idade dividido por 2 mais 12 é a quantidade de centímetros que eu vou introduzir o tubo. Tá? No bebê 6 mais o peso e o raio-x também vai me dizer do posicionamento. Tá bom? Então com isso eu dou uma chamada para a próxima aula. Qual que é o próximo tema? Que é as vias aéreas alternativas. Então elas fogem desse padrão da técnica convencional que a gente viu agora, são as vias aéreas alternativas e depois as vias aéreas cirúrgicas. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.